Ministério Público, já que Deus não quis que eu passasse no concurso do Ministério Público, porque era uma honra trabalhar no negócio desse. Eu vivia dizendo para Paulo, eu digo, ô Paulo, como eu queria trabalhar no Ministério Público? Eu tenho mais interface com o Ministério Público do que com o Judiciário. Mas aí Deus disse, pô, peraí, que eu vou deixar tu pelo menos dar um curso lá para tu botar no teu currículo, tu deu um curso para a escola do Ministério Público. Eu já agradeço, já estou feliz só com essa pontinha, tá bom? E é isso, né? E hoje a gente vai dar continuidade, né, ao debate que a gente iniciou na quarta-feira passada com a nossa colega Verônica, que foi maravilhoso, né? A gente trabalhou um pouco as reflexões e os fundamentos dessa entrega legal, né? A gente passou um pouco, né? Passamos um pouco no aspecto histórico também, né? De como essa entrega foi evoluindo. A gente viu, vocês viram no Moodle, né? Que Verônica também colocou lá uma questão. Se é errado, se não é errado você fazer, se é errado a mulher fazer a entrega, se a entrega se confunde com abandono. E alguns de vocês, né? Alguns de vocês responderam, eu dei uma, digamos assim, uma espiadazinha, eu dei uma lida em algumas respostas, né? E eu vi ali que eu digo, nossa, o pessoal está escrevendo um artigo aqui, com tantas respostas muito bem elaboradas, assim. Então, as pessoas captaram, sabe, Verônica? Captaram muito bem, né? O que você colocou de forma tão didática, né, e tão brilhante na quarta-feira passada, no primeiro módulo. E aí, nossa proposta hoje é a gente trabalhar os aspectos organizacionais da entrega responsável, que não vem do nada, que não surge de um Big Bang, né? Esses aspectos organizacionais, eles partem desses fundamentos, dessas reflexões, da perspectiva teórica da entrega responsável, como também, né, do arcabouço legal, da normativa, né, que embasa toda a discussão sobre a entrega responsável, né? Eu vou ficar chamando entrega responsável, eu não sei como foi que vocês acordaram no primeiro módulo, porque, como eu disse, eu já caí, mas eu vou ficar com entrega responsável, porque em um momento, eu não sei onde que a gente estava, né, Paulo? Eu acho que era com o pessoal da escola de conselho, que quando a gente falou entrega legal, aí o pessoal, parece com um domingo legal, né? Aí, desde então, a gente tem um cuidado de falar sobre entrega responsável, porque esse legal tem um peso muito grande, né? Um peso muito... traz um ranço, que é importante essa formalização, né? É o fluxo correto, é o fluxo da proteção. Mas eu penso que a palavra responsável, ela cabe muito melhor nas reflexões que a gente vem fazendo, né? Que o Brasil vem fazendo com relação a essa temática. Mas antes de começar, eu vou colocar aqui no chat um link do Jamboard que eu queria que vocês participassem. Em que sentido? Via de regra, quando a gente participa de um curso ou de qualquer capacitação, a gente costuma escutar quais as suas expectativas com relação ao curso, né? Com relação à capacitação. E aí eu ressignifico a pergunta para vocês, né? Quais os objetivos de vocês com relação ao módulo 2? Vou compartilhar aqui o Gen, né? E vocês vão clicar nele. Quem não conhece, não se preocupe, que eu ensino aqui rapidinho como é que vocês podem responder. Aqui abaixo da setinha tem assim, nota adesiva. Você clica em cima, escreve, salva e solta. E aí eu queria que vocês falassem aqui, né? Escrevessem aqui de uma forma bem resumida. Qual o objetivo de vocês em relação ao módulo 2 do curso, né? Os aspectos organizacionais, né? Objetivos em que sentido? Em que esses aspectos organizacionais vão implicar no meu fazer profissional, vão implicar no meu cotidiano profissional, né? Ou, sei lá, em outra linha, o que vem na mente de vocês, né? Em primeiro, vamos lá, tentem colocar de uma forma bem resumida, ó. Vem aqui, ó, nota adesiva, escreve e solta, tá? Tipo, qual é o meu objetivo, né? Transformar, vai lá, salvar e solta. Melhorar a qualidade no atendimento da promotoria, né? Vamos lá, pessoal? Eu queria muito, assim, que vocês conseguissem, que vocês respondessem, né? Até para eu me aproximar um pouco
de como está o pensamento do grupo ainda, né, com relação à entrega responsável. E agora, sobre esse aspecto organizacional, porque o aspecto organizacional, deixa eu ver se eu ajudo, ele tem tudo a ver com a intersetorialidade. Não é à toa que nós aqui do Judiciário estamos dialogando com o Ministério Público, né? Porque a gente entende, a partir até dos textos que a gente colocou para vocês, que a institucionalidade, ela não é mais ela não é só um instrumento, pessoal, de gestão pública, né? Ela passa a construir, ela tem que ser uma praxe de governo, né? Ela tem que se constituir em uma praxe, em uma ação que realmente as instituições, os órgãos, possam realmente caminhar de forma alinhada, agir de forma realmente com um direcionamento, né? Com um objetivo único a se alcançar. Então, sobre isso que eu queria que vocês pensassem um pouco e talvez, quem sabe, até se aproximasse dos possíveis objetivos de vocês com relação ao módulo 2, né? Então, gostaria de entender como o Ministério Público pode se organizar para propagar na sociedade a ideia de entrega responsável, a adoção, para que se evite abandonar. Vamos conversar sobre isso, né? É um dos nossos objetivos hoje. Formular estratégias para favorecer a entrega responsável, né? E aí, aos poucos, vocês vão colocando. Eu vou deixar o dia aberto, eu não vou fechar, para ver como é que até o final, né, do módulo de hoje ele vai ficar, como que essa telinha vai ficar. Mas a gente tem muita gente aqui na sala, né? Seria interessante que todos possam responder. O link vai ficar aí no chat, e aí a gente vai, a partir do que a gente vai conversando, dialogando, vocês vão pensando e colocando lá, tá? E para continuar, eu pensei numa enquete também. Né? Pode ser uma pergunta banal, pode ser uma pergunta besta, mas eu vou pedir que minha colega Isabel coloque a enquete que vai aparecer aqui na tela para vocês, onde tem esse triângulo, o quadrado e a bolinha do lado do chat. Aí tem lá enquete, aí vai aparecer uma pergunta para vocês, tá? Isabel, tá no ponto? Ok. Pronto, Isabel vai botar, vocês cliquem, observem o que é que vai surgir. Isso, ela explicou de uma forma bem mais didática do que eu, né? Basta clicar no ícone lá de formas geométricas. Quando tu colocar, tu avisa. Vamos ver. Pronto, já está lá. A pergunta é o seguinte: você conhece na essência o conceito de intersetorialidade? A gente fala tanto de intersetorialidade, tanto, tanto, tanto. Mas será que não se tornou um termo tão banal dentro das políticas públicas, das políticas sociais, que a gente só reproduz sem, na verdade, refletir sobre esse tema, né? Ou fazer com que realmente, na sua essência, esse conceito, essa ferramenta, não sei se a gente pode chamar de ferramenta, realmente se efetive, né? Então, eu gostaria que vocês respondessem. E Isabel, quando eu disser assim, Isabel, vamos mostrar aqui o resultado da enquete, aí tu mostra, tá? Que não vai ser agora. Pode ser? Pode ser. Pronto. Beleza. Então, para a gente dialogar um pouco, né? Vamos aqui do começo apresentar. Vocês só, por favor, me dêem um retorno se a tela está aparecendo tela cheia para vocês. Tá? Tá, sim. Ótimo, show de bola. Então, a gente vai falar, né, sobre peraí, gente. Um instante, por favor. Só aqui, um instante, por favor, gente. Eu acho. Que aconteceu. Ô, gente, sempre a gente se organiza tanto, né, para começar da forma correta. Aí sempre acontece uma coisinha ou outra que atrapalha aqui o andamento das coisas. Pronto. Um instante. Vamos lá.
Tá a tela cheia? Então, vamos lá, gente. O nosso objetivo hoje, né, nesse módulo, é a gente conversar um pouco, né, sobre esse modelo de gestão do programa Acolher, né, a partir do seu objetivo maior, que é discutir e favorecer com que a entrega responsável seja feita de forma responsável e alinhada, né, aos fundamentos da lei, alinhada, né, aos princípios dos direitos humanos em relação à maternidade, em relação à infância. E esses aspectos organizacionais, né, possuem desafios, claro, né, porque a sociedade da gente não é estática, ela vive em constante transformação. E, consequentemente, o programa, né, as mulheres que procuram o programa também são impactadas por essas transformações e, consequentemente, o programa sempre vai ter desafios, né, para encarar, entraves para resolver. Então, a gente vai falar um pouco hoje de qual o nosso maior macro desafio. A gente vai aprofundar, né, esse debate de intersetorialidade e intragovernabilidade, né, que são conceitos que se confundem, né? É muito tênue a relação entre os dois, mas são conceitos que precisam ficar bem esclarecidos, sobretudo quando a gente fala de políticas sociais, né, e trabalhar de forma intersetorial, de trabalhar em rede, né? Buscamos sempre esse alinhamento e os mesmos objetivos. A gente vai falar um pouco também das relações e interfaces, né, entre o macro e a microesfera, desculpa, a macro e a microesfera do programa Acolher, né, que é até fruto do nosso artigo, da segunda edição do livro. Acho que Paulo já deve ter falado na quarta-feira passada, que saiu a segunda edição do livro. E lá a gente, um artigo que eu fiz, a gente fala um pouco, né, da macro e da microesfera de ação do programa Acolher, que a gente também vai discutir de uma forma que ainda muito bem breve com vocês, né? E para avançar, aliás, para a gente retornar ao debate da entrega Doutora, não está responsável... em tela cheia. Não, eu tirei mesmo, eu tirei porque eu vou compartilhar outra coisa com vocês. Ah, tá. Paulo, no módulo 3, vai falar, né, sobre os fundamentos, ele vai falar um pouco da lei, né, das normativas, no módulo 3, mas eu não posso começar o módulo 1 ou o módulo 2, que eu fico falando e olhando aqui as coisas aí, sem fazer uma reflexão com vocês sobre 3 alterações do ECA, né? Que, claro, se refere à entrega responsável. Por que é importante falar sobre essas 3 alterações? Porque a lei, né, 12.000, deixa eu ver se está arriscando, isso, a lei 12.010, deixa eu só apagar aqui, gente, desculpa. A lei 12.010 de 2009, ela vai falar, ela institui, na verdade, né? A lei 12.010 de 2009. Ela vai instituir, né, a entrega responsável. Aí ela diz o seguinte, mais ou menos assim, na linguagem do senso comum. Olha, mulher, você agora, você pode entregar o seu filho para adoção de forma legal, né? Então, ela institui essa entrega legal, como também Verônica falou para vocês, né? Ela institui a entrega. Quando a gente chega em 2016, claro que a lei avança, né? A lei 257 de 2016, ela diz o seguinte: olha, mulher, você pode entregar, é um direito, não é um abandono, não é um crime, mas, além de entregar, você não pode ser submetida a nenhum tipo de constrangimento, né? A mulher não pode ser constrangida quando ela tem um interesse, né? Quando ela decide fazer a entrega, não importa o motivo, da sua criança para adoção. E em 2017, um ano depois, a lei 13.509 de 2017 diz o seguinte, né? Acrescenta ao que antes já tinha sido estabelecido. Mulher, tu pode entregar, tu entrega, é garantida a você entregar sem constrangimento e ainda é garantida a você o sigilo.
Por que que essas 3 palavras são importantes, né? A instituição da entrega de forma legal, a essa entrega sem constrangimento e a garantia do sigilo. Porque esses avanços legais, eles permitiram também que o programa se aprimorasse, né? Que o programa pudesse potencializar sua forma de atendimento e, na verdade, reorganizar, né, os eixos de atendimento à mulher. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu assim, falo rápido, sabe? Então, assim, se não tiver dando para acompanhar, ou se surgir alguma dúvida, vocês avisam, tá? Até aqui tudo bem? Então, como... Meu Deus, ninguém diz nada. Ei, vocês estão aí mesmo? Fala comigo, pelo amor de Deus. Tudo Tranquilo. bem. Alguém diz alguma coisa? Então, vamos lá, né? Então, esses 3 avanços legais, essas alterações que foram realizadas no ECA, né, permitiu, na verdade, que o programa, no caso, o Acolher, se reconfigurasse, né, potencializasse seus eixos de atuação. Nós vamos já chegar lá e, consequentemente, ver como que o programa se aprimorou para realizar o atendimento à mulher, né? Então, a entrega responsável, como a gente viu agora de uma forma bem rápida, ela se ampara, né, nessas alterações do ECA, né, no Marco Legal da Primeira Infância, de 2016, que estabelecem princípios e diretrizes para a formulação, a implementação de políticas públicas para a primeira infância, em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida do desenvolvimento infantil e no desenvolvimento humano, né? A gente sabe que tem uma colega minha, que é nossa colega, né, que é Laine, ela sempre diz assim, que o programa Acolher, ela entende como um programa de gênero na infância, né? Apesar de toda a legislação ter sido moldada, né, ter sido elaborada no âmbito da proteção à infância, não significa que políticas, que ações não sejam pensadas também para esse cuidado e atendimento à mulher. Mas isso não prescinde também, de forma alguma, né, desse atendimento prioritário, desse pensamento prioritário, né, à proteção integral à infância. E aí a gente tem como objetivos do programa o seguinte, né? Oferecer a assistência necessária para que a mulher e sua família, veja, quando o sigilo não for solicitado, meu amigo Paulo vai aprofundar essa questão do sigilo no módulo 3, né? Reflitam e amadureçam a decisão de entregar sua criança à adoção, buscando entender e minimizar os efeitos de pressões de ordem, né? Socioeconômica, emocional, familiar sobre sua decisão, porque a gente sabe que tanto aspectos objetivos, estruturais, como subjetivos, né, impactam, influenciam a decisão dessa mulher, né? Eu acredito que não só um ou outro, só objetivo, só subjetivo, só estrutural, como a ausência de emprego e tudo, mas os dois sempre estão presentes, né? O aspecto subjetivo, como também, né, como as condições estruturais afetam, né, nessa decisão da entrega. Outro objetivo, né, que nós temos é evitar que crianças sejam postas em situação de risco, né? Abandono, infanticídio, as adoções em tuta persona, tráfico de pessoas para fim de trabalho infantil, exploração sexual, abandono afetivo, né? Que não é algo alheio à nossa realidade, é muito comum, só que não é um tipo de abandono muito trabalhado, muito problematizado, não é tão problematizado, mas a gente sabe que é bem presente em grande parte de famílias, independente de classe, né? Então, o abandono afetivo posterior, maus tratos e outras violações de direito. Então, vejam, a gente tem um objetivo voltado para esse cuidado, atendimento, escuta da mulher, como também ao cuidado, né, e à proteção para a criança, né, que está sendo ali entregue, né, para adoção. E por isso, né, a gente tem como eixo diretivo, né, do programa Acolher, o programa Acolher, ele tem como um foco, né, uma direção, essa proteção à maternidade e à infância. Não só a criança, né, mas também a mãe, né, a mulher, que
manifesta o desejo de entrega, né? E esse eixo diretivo, ele parte de normativas, né, históricas e caras e valorosas, e muito, muito valiosas em nossa sociedade, né? A gente pensa, né, a gente faz uma reflexão que não só a partir do artigo 6º da Constituição Federal, né, que traz lá a proteção à maternidade e à infância, mas vem desde a Carta de 1940, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né, que já trazia, né, que já trouxe lá no seu artigo 25, a maternidade e a infância, né, como dois elementos que têm direito à ajuda, né, e à assistência especiais, e à proteção especiais. E esse artigo 25 da Declaração da ONU, sem dúvida, inspirou o artigo 6º da Constituição Federal, né, que trouxe a proteção à maternidade e à infância como um direito social. O que isso significa? O que isso implica? Implica que a proteção à maternidade e à infância devem ser alvo, né, de políticas públicas, de políticas, né, que protejam, que assegurem, né, sobretudo, a efetividade dos direitos humanos a esse público, se possível for, dentro desses limites, das possibilidades que temos aí postas. Mas está lá na letra da lei. E se está na letra da lei, a gente pode questionar, provocar o judiciário para que isso se efetive de alguma forma, né? Então, vejam como isso é importante, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, inspirando a Constituição Federal de 88, que trouxe, que garantiu, que assegurou que a proteção à maternidade e à infância é um direito, né? E um direito social. E o programa Acolher, claro, e as alterações do ECA, aliás, as alterações do ECA, e claro, o programa Acolher, que surgiu em 2011, se alinhou a essa normativa, né? E aí, pessoal, a partir de tudo isso, né, o programa Acolher configurou o seu modelo de gestão a partir de todos esses fundamentos legais, como também dos fundamentos históricos e teóricos que vocês viram com Verônica na quarta-feira, né, no primeiro módulo, que o Acolher adotou, né, em sintonia com a diretriz, né, dessa proteção à maternidade e à infância, um modelo de quê? De gestão estratégica, coparticipativa e colaborativa, baseada em 4 grandes fases, né? Que é o desenho da rede, que a gente vai já especificar cada um, né? O desenho da rede, a tessitura da rede, a operacionalização da rede e, por fim, a manutenção dos fios e costuras de rede. Olha, esses termos aqui são termos, né, muito bem trabalhados por Elaine. Eu fico lendo, né, e ouvindo Elaine falar, né? Essa estrutura, ela não parte de nada, do nada, né? Não só da gente que alguns profissionais aqui, né, que são do serviço social, da psicologia, da pedagogia, da sociologia, que são muito próximos, né, desses termos, mas vocês, não sei se vocês tiveram acesso ao Moodle, né, porque a gente pensou nesse curso a partir de uma metodologia de sala de aula investida, que vocês pudessem, né, buscar, acompanhar as leituras previamente, antes da gente chegar nesse momento síncrono. E lá eu coloquei um texto, que foi exatamente o texto de Adalmir, né, Oliveira Gomes e Walter José, que é o conceito de coprodução de serviços, proposta de aplicação no judiciário brasileiro. E aí ele fala sobre essa coprodução participativa, né, trazendo 3 modelos, né, que é a coprodução do consumo, isso eu estou falando dentro da gestão pública, mais especificamente dentro do judiciário, né? A coprodução do consumo, a coprodução participativa e uma coprodução aprimorada. E aí ele fala, né, que o foco, né, dentro do judiciário tem sido a coprodução participativa, né, através de quê? Qual é o foco? Consultas, instrumentos, planejamentos participativos, né, e buscando sempre novas formas de servir o público, né, e não é à toa que o planejamento tem em sua essência, tem essa raiz estratégica, porque se pensa, agora a gente sabe que é algo ainda que é de médio a longo prazo, mas pelo menos já se começou a discutir, já se começou a estudar, teorizar e pesquisar, né, para se tentar implantar essa coprodução participativa dentro do judiciário de forma mais efetiva. Vamos pensar assim, pelo menos a gente começou, né? Tardia, mas começou. E Sâmia, Oi. é só para... não sei se você tá ligado, mas está no terceiro slide ainda. Não sei se para você está aberto, mas para a gente... Não, tá passando. Não, tá não.
Vixe, Maria. Então, deixa eu ver aqui. E por que vocês não dizem? Vocês estão dizendo, eu voando aqui falando. Tu estava tão empolgada que a gente estava com pena. Não, não tem a pena não, meu filho. Você tem que dizer, porque ninguém sabe o que calado quer. Como é que vai ser? Né? Você tem que dizer. Você estava desenvolvendo muito bem. Aí, para a gente dizer, parar você, para você voltar por conta do slide, aí ficamos... Mas não é eu desenvolver bem também, é vocês estarem entendendo o que eu estou querendo desenvolver, Mas né? estamos entendendo. Às vezes só não estava acompanhando porque não estava mostrando o PowerPoint. Pronto, olha, para a gente não perder tempo, eu não vou deixar em tela cheia, não, por algum problema que pode estar acontecendo. Então, eu vou deixar assim, para a gente não perder tempo, tá certo? Tudo bem assim? Dá para a gente continuar? Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês, para não ficar também tão ruim, né? Oxe, botei demais. Então, né, continuando, essa questão, né, da coprodução participativa, como a gente está falando, ela é um dos elementos, né, ela é um dos eixos que o programa Acolher busca potencializar, né, busca aprimorar dentro da sua gestão, né, tanto no comitê gestor, como nos grupos de trabalho, que a gente vai já falar daqui para frente. Mas é interessante, né, a gente entender o que significa desenho de rede, né? Desenho de rede significa que nessa fase, né, como se fossem as etapas do planejamento, né, até o momento da avaliação. Nessa fase, definem-se objetivos, resultados esperados e metodologias, né? Estrutura-se um planejamento estratégico a partir das possibilidades de cada instituição e da leitura do cenário local, né? Então, vai lá, saúde, vamos lá, assistência, vai lá, Ministério Público, vamos lá, Conselho Tutelar, como é que vocês podem contribuir dentro aqui dos nossos entraves, buscando soluções para melhorar os serviços para a mulher que chega lá, né, com o interesse de entregar seu filho para adoção. Como é que vai ser essa acolhida? A gente está encontrando entraves na base lá da política de saúde. Como que a gente pode pensar capacitações e formações de forma mais assertivas? Vamos debater isso, né? Vamos ver como é que a gente pode trazer soluções para esse entrave, porque as portas de entrada é o início de tudo, é a base. Então, essa mulher tem que ser muito bem acolhida nas portas de entrada, né? Então, isso tem que ser e deve continuar sendo pensado de forma coletiva, né? Então, lá na tessitura da rede, é a fase em que se estabelecem, né, os compromissos e assumem-se as responsabilidades gerenciais e jurídicas. Aí vamos pensar assim numa situação hipotética. A saúde pensou o seguinte, veja como a gente tem uma capilaridade em todos os municípios do estado de Pernambuco, nós vamos acionar as secretarias de saúde dos municípios para fazer treinamentos escalonados, né? Vamos começar aqui primeiro com os agentes de saúde, depois nós vamos para os enfermeiros e os técnicos, né? Os técnicos especializados, e aí entra assistentes sociais e psicólogos também dos serviços. A gente começa lá pela proteção social básica, mas será interessante também a proteção, o nível secundário, né, da política de saúde ser também treinado? Será que é importante o pessoal das policlínicas, né? Vamos pensar se seria assertivo também, não só a proteção social ali, ou a primeira, né? A gente me lembre, né? Que os níveis de complexidade do SUS, que eu fico meio perdida, né? Que a primária, a secundária, a terciária, né? Básico, média e alta. Isso. Se não seria interessante também, né, a gente formar o pessoal da média alta, enfim, são uma situação hipotética aqui para tentar trazer para vocês como que esse debate acontece, né? Na operacionalização da rede, né, que é na hora da execução, né? Aqui são estabelecidas, né, as adesões ao programa, as ações e projetos do planejamento, né, são efetivamente postos em práticas, né? A gente idealizou, refletiu, né? Vamos lá, agora a gente vai desenhar, vamos pensar como é que vai ser, e aqui é como é que vai ser executado, né? Aliás, aqui é a execução, é a ação, vai ser executado e vamos intervir dessa seguinte forma. E a manutenção dos fios e costuras, o que é que significa? Consiste no monitoramento e avaliações, né? É o pós, né? Que darão origem às novas adesões, adequações, né? Das características
ou as etapas mais flexíveis do desenho, do planejamento, né? Estratégico no caso. Aí vamos ver o que foi que deu certo. E isso aqui na política de saúde foi muito massa. Olha, vi como deu certo realmente o trabalhar um pouco o pessoal lá do nível secundário, do segundo nível lá da política de saúde, foi interessante. Eles também, de alguma forma, têm uma interface com essas mulheres, né? Escuta, se aproximam dessas mulheres, né? A partir lá da maternidade. Enfim, vê, foi legal. Então, vamos dar capilaridade a isso. Agora, vamos expandir para todos os municípios, né? Enfim, aqui só fazendo uma analogia, damos alguns exemplos para vocês de como essas fases, né, do programa realmente acontecem e podem ser efetivamente operacionalizados, né? E aí, continuando, eu apresento para vocês aqui de uma forma bem mais clara, né, quais são esses eixos de intervenção do programa Acolher e seus macros desafios, né? A gente tem a articulação intersetorial, que nós vamos já também trabalhar cada pontinho desse com vocês, né? Cada eixo desse. Nós temos o atendimento especializado, a gente tem a formação dirigida, né? O programa tem, eu fico falando a gente, né? Porque ainda não consegui me desfazer do NIA e do programa Acolher, ainda está na minha alma, né? Então, vou continuar falando assim. A formação dirigida, que também envolve, né, as capacitações, né, treinamentos, e a divulgação. Então, assim, são 4 eixos que são, na verdade, são unidade. Eles sempre estão juntos, né? Porque sempre um precisa do outro. E aí, para pensar um pouco o macro desafio, eu trago 2 conceitos aqui para a gente refletir um pouco, né? Que é o conceito... Vocês já ouviram falar de intragovernabilidade? Intragovernabilidade? Não. Tá aparecendo tela cheia para vocês? Não. Ai, gente, pois eu, sinceramente, eu não sei o que é isso, não. Samia, sabe o que eu acho que é? Quando você bota a tela cheia e você vai compartilhar pelo Meet, você tem que escolher a telinha do compartilhamento. Sim, mas eu fiz isso, eu não sei o que é que está acontecendo. Eu botei tanto em PDF como no PowerPoint, né? E botei as duas, janela e guia, e não vai. Não sei o que foi. Aí, para a gente não perder tempo, né? Vamos com o que tem, porque o que importa é se a comunicação está chegando. Está chegando, está dando para entender. É isso que importa, né? Então, veja. Será? Ô, Sâmia, será que ajuda se algum de nós compartilhar? O que é que você acha? Se Pode você ser quiser. Também. Pode ser também. Mas, assim, se for para atrasar, a gente vai fazendo aqui, pessoal. Né? Então, Tá. Vamos lá. Intragovernabilidade, como eu estava perguntando. Alguém já ouviu falar nesse conceito? A Nani, Hélida, aí, que são do serviço social, que trabalham muito esses fundamentos, Selma. Alguém já ouviu falar nesse conceito? Não, né? Então, vamos lá. Intersetorialidade, agora eu vou pedir que minha amiga Isabel compartilhe o resultado lá da enquete. Pode ser, Isabel? Pode. A intragovernabilidade tem a ver com a gestão, né, de uma política pública. Uhum. E ela tem relação também com a intersetorialidade. Elas duas não conseguem viver sem ser juntas. Mas eu acho que é algo que a gente precisa discutir na prática, né? Que é um conceito que, por mais que exista o conceito e que no campo da administração a gente precisa compreendê-lo, principalmente na administração pública, na administração dos serviços públicos, né? E da prestação de serviços pelo Estado, a gente precisa saber se, de fato, quais são os entraves e se realmente é um conceito e do que ele, na prática, se esboça, né? Uhum. Isso, Eu acho que são essas, mais ou menos, as diferenças, né? Acho que a intersetorialidade, ela envolve, para além do Estado, né? Ela envolve o Estado ampliado, a sociedade civil e outras instituições que estão para além do Estado restrito. Perfeito. Eu vou até embora. Eu acho que não tem mais sentido eu estar aqui, porque ainda já disse tudo. É porque, como a minha dissertação foi sobre intersetorialidade, aí já faz o quê? 11 anos isso.
Aí muita coisa mudou, mas muita coisa ainda permanece, né? Aí tem sempre a gente precisa sempre estar vendo do que acontece, como é que está o movimento da sociedade. Isso. E aqui no resultado da enquete, né, da pergunta que a gente lançou, você conhece na essência o conceito de intersetorialidade, né? 7 colegas responderam, 3 disseram que sim e 4 não, né? Tudo bem não conhecer, tudo bem, é normal. Principalmente para quem assim não trabalha muito, né, com os outros órgãos, não faz articulação com os outros órgãos. A tela voltou para vocês? Está aparecendo? Voltou, Sâmia. Pronto, né? Então, realmente, intragovernabilidade é um conceito muito voltado, assim, muito estrito, né? Como o texto que a gente também colocou, outro texto lá bem interessante para vocês, né? Intersetorialidade, que é uma pergunta, ou intersetorialidades, né? Que é de Marco Archer, um texto interessantíssimo. Vocês vão gostar bastante. Quem leu, beleza. Quem não leu, convido a ler, porque é bem interessante, né? Então, assim, ele traz, né, que intragovernabilidade acaba se restringindo muito àquilo que comumente a gente descreve, né, e trata nos trabalhos acadêmicos, né? Acionar a rede está muito mais voltada a uma questão de ao conceito, na verdade, de intragovernabilidade, né? Agora, pensar com a rede, né, agir de forma com o mesmo objetivo junto com a rede, para entregar uma solução para algum problema onde a rede toda é acionada, onde se tem uma interface realmente direta, e também acionando, né? Acionando não só acionar no sentido de buscar a participação também da sociedade civil, é o que a gente entende sobre, o que o autor entende também quando a gente considera, né, que é intersetorialidade, que é muito mais global, né? Envolver todos os atores e setores da sociedade, né? E aí o autor também diz, né, que intersetorialidade, a gente tem que entender que ela é antagônica, né, ou substitutiva da setorialidade, né, da setorialização. Quando a gente fala de intersetorialidade, a gente fala, porque o judiciário tem uma interface direta com os órgãos, né, da política de assistência, com os CREAS respondem ao judiciário, né, as casas de acolhimento respondem ao judiciário, os NASFs, né, respondem ao judiciário. Não é só isso, né? Não é isso, na verdade, né? É algo para além disso, é algo mais profundo. Então, é esse o conceito de intersetorialidade que o autor trabalha, e é esse o conceito de intersetorialidade também que é aplicado, né, no programa Acolher. Avançando, né, para entender mais, né, para a gente debater melhor sobre esse conceito de intersetorialidade, é um modo de gestão, né, desenvolvido por meio de processo sistemático, né, de articulação, planejamento, cooperação entre os distintos, setores da sociedade e entre as diversas políticas públicas, né, para atuar sobre, né, os determinantes sociais, né, sobre as questões que chegam nos mais variados órgãos, né, das políticas sociais, sobre os problemas, né, sobre as dores que chegam, para que a gente acolha, né, e tente, de alguma forma, dentro das nossas possibilidades, apresentar soluções para essas dores, né? Quando uma mulher manifesta a sua vontade, né, às vezes é de uma forma até mesmo outorgada, de entregar seu filho para adoção, é uma dor muito grande, né? Verônica trabalhou isso com vocês no primeiro módulo, não é uma decisão fácil, né? É uma decisão baseada de muita dor, né? E essa decisão, ela vem de outras dores, que podem ser outros tipos de violações, né? De mais diversas violações de direitos humanos, né? Como a falta de habitação, a falta de emprego e tantas outras questões que essa mulher também pode estar vivenciando, né? E ainda nessa mesma linha de raciocínio com relação à intersetorialidade, a gente apresenta para vocês agora os instrumentos metodológicos de execução intersetorial do programa Acolher, que acontece através do comitê gestor e do grupo de trabalho, né? E o que é esse comitê gestor, né? Inclusive, o Ministério Público, né, de Pernambuco é integrante, né? Ele faz parte do comitê gestor do programa Acolher. É um comitê, né, que são pessoas que se representam os mais variados órgãos, né, que se reúnem a cada 3 meses,
daqui a pouco a gente vai mostrar quem faz parte do comitê gestor, se reúnem a cada 3 meses para discutir e implementar ações e metodologias que permitam a ampliação e o desenvolvimento das melhores práticas e alternativas, visando atingir as metas e potencializar os resultados desse programa, né? Então, ali está muito mais no nível e estratégico, né? E, via de regra, eles são provocados, suas reflexões também parte, né, do grupo de trabalho. O que é esse grupo de trabalho, né? Reúne-se periodicamente, a cada 2 meses, e adota uma sistemática de estudos teóricos práticos, compartilhando experiências, dúvidas, problemas, soluções, provenientes das ações e relações jurídicas jurisdicionais. Seja mais clara. Por exemplo, o grupo de trabalho, a gente tem hoje, se eu não me engano, 23 ou 24 comarcas, né, que aderiram, né, voluntariamente ao programa Acolher. É isso, né, Paulo? 23. 23, né, que A Verônica aderiram está mais rápida. ao programa Acolher, né? Então, essas comarcas, via de regra, tem equipe técnica, ou então tem a regional que faz referência a ela, né? E os profissionais, assistentes sociais e psicólogos, vamos pensar assim, que eles estão mais próximos daquele território, né? Ali naquela circunscrição, naquele município, eles estão mais próximos da comunidade, eles estão mais próximos dos serviços de saúde ali daquele município, da política de assistência daquele município. Então, as relações, né? As dúvidas que a sociedade tem, ou que esses órgãos parceiros do programa têm, né? Chegam, via de regra, mais próximos, né, ou chegam primeiro para esses profissionais, né, que fazem parte da equipe técnica do Tribunal de Justiça, ou então chega pelos outros órgãos para esses profissionais, né, que nesses grupos de trabalho discutem, né, fazem essas reflexões, e algo mais complexo, mais problematizador, ou que precisa de uma ação muito maior do programa, vai para o comitê gestor refletir, pensar, amadurecer e ver qual é a melhor estratégia, né, para se apresentar uma solução para algum entrave possível, sabe? Por exemplo. E continuando, né? O comitê gestor, ele tem a gestão de competência, gestão de conhecimento, né? Articulação da rede estadual, né? Suporte ao atendimento nos casos locais. Eu acho assim muito massa o trabalho da política de saúde dentro do programa Acolher, né? Por conta, não só, a assistência também tem, né? Mas pela capilaridade, a escalonaridade que essa política tem. Né? E via de regra, a mulher, quando, não sempre, quando eu digo via de regra, é quase sempre, né? Ela chega, ela manifesta essa vontade mais ali, no serviço de saúde, né? Então, vejam como é importante que esses profissionais da política de saúde estejam muito bem capacitados, formados e sensíveis, né, a essa questão da entrega responsável quando a mulher procura o serviço, né? Sobretudo, não colocar essa mulher em situação de constrangimento, respeitar o sigilo, né? Enfim, todas as reflexões que a gente vem fazendo desde o primeiro módulo. Então, veja como é importante o comitê gestor parar para pensar, refletir estratégias de atendimento, né, que possam realmente ser humanizadas. E de forma para que essa mulher possa ser atendida de forma respeitada, né, e seus direitos garantidos. E o grupo de trabalho, né, ele tem algumas tarefas como elaboração e aplicação, né, da tecnologia social, articulação da rede, né, ali local e municipal, porque ele está realmente ali no território, mais próximo ali da mulher, mais próximo dos serviços que são porta de entrada dessa mulher. Os estudos de caso, né, eles trazem os casos e a gente debate lá nesses grupos de trabalho, né, a gente pensa de forma conjunta, faz reflexões conjuntas sobre o que aconteceu ali em Vitória de Santo Antão, ou em Petrolina, enfim. É muito interessante, é bem enriquecedor, né? E traz os subsídios para a macroesfera da gestão, como eu falei para vocês, né? Para que o comitê gestor, dentro das suas competências, possa pensar, possa fazer seus planejamentos voltados realmente para esse atendimento respeitoso à mulher, né? Ainda sobre o comitê gestor, pessoal, é importante destacar recentíssimo, que agora no ano de 2021, né, chegou uma consulta, né, para a coordenadoria, não foi, Paulo? Tu pode, como é que eu posso dizer,
eu vou te passar a fala agora para tu explicar melhor aqui essa consulta, né? E o resultado dessa consulta, como foi interessante o resultado dela. Posso falar? Pode. Você estava falando do Comitê Gestor Estadual, né, que é essa articulação maior entre os órgãos do Estado, e chegou uma consulta sobre como é que poderia ser operacionalizado uma articulação local nos municípios. Essa consulta foi feita pela juíza de Jaboatão dos Guararapes, doutora Cristina Caribé, e o retorno da coordenadoria foi no sentido da viabilidade do estímulo, né? Como é importante que os municípios, né, o Poder Judiciário local, o Ministério Público local, a Defensoria Pública local, como representante dos órgãos do sistema de justiça, mas também aí Secretaria de Saúde, Secretaria que tem competência e atribuição em assistência social, enfim, as secretarias do Executivo Municipal competentes em relação a essas matérias, mas também uma novidade quando você pensa no município é a importância de você incluir as ONGs também, que trabalham com direitos da mulher, que trabalham com direitos de crianças e adolescentes também. E tem uma novidade que a gente não conseguiu implantar ainda, que é algo que Samia já falou e que Elaine fala muito também, que a gente não conseguiu chegar nesse ponto, que é a iniciativa privada, né? Que é você também incluir empresas, enfim, pessoas que se disponibilizem também para contribuir de alguma forma com a questão da entrega responsável. Então, essa consulta, como o Samia disse, ela é super recente. A gente já tem comitê gestores instituídos em Vitória de Santo Antão, Olinda, e provavelmente, após essa consulta, Jaboatão também já deve ter começado ou já deve ter instituído o seu comitê gestor local. Então, é só para dizer que quando vocês perguntarem assim, como é que a gente pode operacionalizar a entrega responsável aqui no município? Pressionando e sugerindo ao gestor local, ao magistrado local, que operacionalize um comitê gestor na sua cidade. E aí esse comitê gestor, uma vez instituído, ele pode fazer como Vitória de Santo Antão faz, que são reuniões periódicas de discussão de caso, divulgação de estratégias em relação à entrega responsável, formações, e aí, só para terminar, Samia, para não tomar muito seu tempo, e uma coisa que é muito importante a gente pensar nessa mobilização e nesses comitês gestores locais, é a importância da gente ocupar os espaços que já existem, como o que a gente está fazendo aqui, né? O Ministério Público já tem uma escola que trabalha com formação, então o programa Acolher ocupa um espaço de um parceiro importantíssimo da rede, que é o Ministério Público, para falar sobre entrega responsável. Então, localmente, isso também pode ser feito, como, por exemplo, a equipe da atenção básica já tem uma agenda de formação e você apenas insere o tema da entrega responsável de uma agenda de formação que já existe. Samia, dentre tanta coisa que ela também é professora, por exemplo, do Capacita SUAS, que é um programa estadual de formação para a assistência social. E, por vezes, o Capacita SUAS tem articulações locais nas cidades, até porque a gente já fez isso. E aí a gente ocupa a agenda de formação do Capacita SUAS naquilo que já existe. Então, é só para dizer que muitas vezes não é você criar a roda, é você fazer com que as rodas que já existem dialoguem, né? E se complementem em termos de formação, divulgação e articulação. Desculpa por ter falado demais, Samia, mas acho que era isso. Não, perfeito, chefe. Era isso realmente que eu queria. Até por conta, né, ainda da minha lacuna com relação a essa consulta, né? Perfeito. Então, avançando, né? Agora a gente traz uma reflexão. Diante de tudo isso, e pensando no lugar do Ministério Público, né, como integrante do comitê gestor do programa Acolher, como é que a gente pode potencializar esses eixos de atuação do programa Acolher com a participação do Ministério Público a partir de suas competências? Antes de avançar, eu queria ouvir vocês, sobretudo o pessoal do Ministério Público. Cri, cri, cri. Eu passei a bola. Oi, povo, vocês estão aí? Então, eu acho que eu vou chamar pelo nome. Vou chamar quem está aparecendo aqui na minha janelinha, tá certo?
Eu vou chamar a Lara. Lara, você está aí? Oi, tô sim. Tudo bem, Lara? Tu pode se apresentar e dizer qual a sua função no Ministério Público? Eu sou estagiária na Promotoria de Justiça de Petrolina e a gente tem um sistema de rodízio, mas no momento eu estou na Promotoria de Infância e Juventude. Sobre essa reflexão que a gente lançou, né? Como é que tu enxerga o lugar do Ministério Público, né? Como um ator que pode potencializar esses eixos de atuação do programa Acolher? Eu acredito que o Ministério Público possa... Fica tranquila, fala assim que aqui a gente não tá para acertar, nem errar, para a gente falar o que vem primeiro na mente, a gente debate. Fica super tranquila, à vontade, tá bom? Sim. Alguém quer ajudar a Lara, assim, para fortalecer, pensando um pouco sobre esse lugar do Ministério Público? Como é que o Ministério Público pode fortalecer, né, potencializar, entregar Lara, responsável? Tenta pensar nas atividades que tu já realiza. E aí, dentro dessas atividades que tu já realiza, como é que você enxerga o acolher, agora que você conheceu o acolher? E agora que você sabe o que é intragovernabilidade e o que é intersetorialidade, mesmo que você saiba pouco ainda, como é que nesse seu fazer, na sua prática, enquanto estagiária, você consegue enxergar e potencializar a ação do programa? Tenta ver do teu lugar. Eu acho que Eu vou ajudar a Lara. Lara, eu vou avançar aqui, te mostrando um pouco, voltando um pouco aos eixos, né? E mostrando um pouco para você as esferas de atuação do programa Acolher. Mostrando para você essas esferas de atuação, eu acho que vai te ajudar melhor a visualizar o teu lugar no Ministério Público, ou pensar de uma forma até mais macro, né? O lugar do Ministério Público nisso tudo, né? Na questão, com relação à entrega responsável. Então, quando a gente fala, né, dos eixos de atuação do programa Acolher, a gente fala de divulgação, a gente fala de atendimento, a gente fala de intersetorialidade, a gente fala de formação, né? E aí o programa Acolher pensou o seguinte, olha, a gente atua de forma quadripartite, né? De utilizando 4 eixos, né? E nós temos, então, um eixo micro, o que a gente chamou de atuação micro e de atuação macro do programa Acolher. O que seria atuação micro? Micro no sentido de que é mais próximo ali do território, é mais próximo ali da mulher, né, que deseja fazer essa entrega, né? Então, dentro dos eixos de atuação, o que é mais que se alinha a essa questão mais próxima do território? A gente tem a divulgação, né? A gente tem o atendimento à mulher. Na esfera macro, né, a gente tem mais o viés do planejamento, né, do planejamento estratégico, como a gente está falando, né, do desenho das intervenções, né? Então, a gente tem a intersetorialidade, a gente tem a formação, né? A gente tem o eixo formação. Então, veja, a partir dessa atuação quadripartite, né, a gente pode pensar o programa Acolher, né, em 2 momentos, bem mais próximo ali do território, por exemplo, as equipes, né, que compõem lá o grupo de trabalho, né, eles estão muito mais próximos, né, e potencializam muito mais a questão da divulgação, do atendimento, e o comitê gestor se alinha mais à esfera macro, né, que pensa mais esse conceito de intersetorialidade, né, de alinhamento, de autoridade, de alteridade, de interface, né, de como nós somos um time, tipo assim, saúde, assistência, judiciário, MP, conselho tutelar, olha, nós somos um time, tá? Então, como nós somos um time, a gente tem um objetivo comum. Então, a gente vai agir assim, para isso, para aquilo, né? Então, assim, na esfera mais do planejamento. E, consequentemente, para a gente agir de forma assertiva, a gente tem que capacitar
ter esse pessoal que está lá na esfera micro também de forma assertiva. A gente tem que qualificar esse pessoal para que eles possam fazer uma divulgação assertiva também, né? E fazer um atendimento qualificado, humanizado essa mulher. Então, o programa Acolher, né, ele tem essa atuação quadripartite, dividido em micro e macro, né, pensando, né, no lugar, na atuação do grupo de trabalho, como também do comitê gestor. Mas para ficar bem mais claro, Lara, a gente coloca o seguinte, né, a esfera micro, né, que reporta-se as instituições que implicam em ações de formação, né, e gestão no âmbito intersetorial. Por isso o programa, aqui, né, não era micro não, viu? Vou até já ajeitar aqui na hora. É assim. Peço aqui desculpa. Então, assim, reporta as instituições, né, que implicam nessas ações de formação, né, e gestão. Por isso, o programa possui, né, o Comitê Gestor Setorial, com o objetivo de aprimorar esse debate, a sistematização, né, e a formação sobre a entrega responsável. Gente, olha, qualificação, formação, é tudo, né? As instituições não podem parar no tempo. E quando a gente diz instituições, as instituições são formadas por quem? Por ETs? Não, as instituições são formadas por pessoas, nós, né? Seres racionais. Pelo menos era para ser. Né? Então, vejam só, as instituições, as pessoas, né? Os profissionais, não podem parar no tempo. Essa qualificação, né? Esse treinamento continuado deve ser de forma assídua, ficou até redundante, né? Assídua, permanente, porque novas demandas surgem. Veja, o ECA foi instituído em 1990. Em 1990, a Lei 8069 tratava, por acaso, de entrega responsável? Não. Com o avançar do tempo, em 2009, isso foi instituído, né? Em 2016, foi aprimorado para que essa mulher faça essa entrega sem constrangimento. E em 2017, ainda foi aprimorado mais ainda, né? Observando e respeitando o sigilo dessa mulher. E pode ser que em 2022 surja algo que é uma lacuna que não foi observada, mas agora se faz presente na sociedade e o legislador tem que acompanhar esse movimento da sociedade e vai ser instituído, né? Então, consequentemente, as instituições que são formadas por pessoas, né? Os servidores, né? Do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, magistrado, né? Os promotores, como também os profissionais da política de saúde, da política de assistência, tem que estar atento a esse movimento da sociedade, né? E às alterações que acontecem, né, nas legislações, porque isso tem um rebatimento e um impacto direto no nosso cotidiano profissional e, sobretudo, né, no atendimento aos usuários do nosso serviço, né? Então, vejam como isso é muito interessante, né? E aí eu vou dar para vocês agora um exemplo, né, de aplicabilidade das esferas de atuação micro e macro, que acontece e que precisa ainda ser mais potencializada no programa Acolher, que é a educação em direitos humanos, né? Nós temos vários exemplos, mas eu escolhi esse exemplo porque é o exemplo que é fruto que eu trabalho no artigo da segunda edição do livro Acolher, né, que é Educação em Direitos Humanos e sua aplicabilidade no programa Acolher, né? Então, como é que essa educação em direitos humanos aparece, né, nessas esferas macro e micro, conforme a gente trabalhou aqui, né? Elas se fazem presente, né? Com o fomento do acesso à justiça de forma acolhedora e humanizada, e, consequentemente, não só os profissionais do Ministério Público, como os profissionais do Tribunal de Justiça, precisam ser treinados para fazer esse atendimento de forma acolhedora e humanizada, não só, mas todos os órgãos, né, e os serviços que são portas de entrada e fazem parte, né, desse programa, que é o programa Acolher. Combate à desigualdade de informação, também é uma forma, né, de educação em direitos humanos, sobretudo para essa matéria que a gente vem tratando, que é do programa Acolher. A linguagem da educação para os direitos humanos como ferramenta de transformação. Vocês observam que a proteção à maternidade e à infância vem lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, né? E que inspirou a nossa Constituição Federal quando colocou lá também essa proteção como um direito social, né? Então, isso é uma ferramenta de transformação que se realiza através de políticas públicas, através de políticas sociais, né? A gente vê também o respeito e a promoção do pensamento democrático, né? Acolhendo até mesmo as falas distorcidas sobre a entrega responsável. Eu lembro, né, das poucas palestras que eu fiz
sobre o programa Acolher, eu fui uma em Abreu e Lima, ainda com Cíntia, né? E foi justamente com os profissionais de saúde, né? Então, como aquele ranço ainda de que a mulher, né, do mito do amor materno ainda é muito enraizado e presente na nossa sociedade. E tudo bem, né? Porque a sociedade foi construída nesses moldes, né? Então, vejam só, isso não se dá de um dia para o outro, isso é um processo de médio a longo prazo para que as pessoas compreendam que nem toda mulher nasce para maternar, né? Então, é um tema polêmico, é um tema que traz inquietações, e nós, como instituições, o Poder Judiciário sozinho não vai conseguir fazer isso, né? Essa transformação. A gente precisa do apoio do Ministério Público dentro das suas competências, né? A gente precisa da política de saúde, a gente precisa da política de assistência e tantos outros órgãos que fazem parte do comitê gestor que vocês vão já conhecer. Então, vejam só, o respeito e a promoção do pensamento democrático, né, acolhendo até mesmo essas falas distorcidas sobre a entrega responsável, com o objetivo de oportunizar reflexões para a mudança de ideia, aquela velha frase, olha, eu não quero fazer com que você mude de opinião, eu só quero te ajudar a pensar. Né? Então, a gente vai lá, ajuda a pessoa a fazer a reflexão, ela vai se aproximando, ela vai captando dentro do que é possível para ela, e mais lá na frente, quem sabe, ela compreende e se torna um agente de transformação e também um multiplicador, né, do direito de que a mulher pode sim entregar seu filho para adoção e não se caracteriza como abandono e não se caracteriza como maus tratos. E aí, como exemplo de comitê gestor, né, dessa articulação intersetorial, a gente tem aqui vocês, olha, o Ministério Público, a Secretaria da Mulher, a Defensoria Pública, né, a Secretaria de Saúde, que eu sempre cito como exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, da Criança e Juventude do Estado de Pernambuco, o Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nossa, e esse grupo é fechado, não pode entrar mais ninguém. Quem disse? Se for para somar, se fosse para se alinhar os objetivos de programa, acredito eu que pelo perfil, né, pelos fundamentos do programa Acolher, isso se torna aberto, né? Até pelo que a gente entende e compreende ser intersetorialidade. Aqui eu trago um exemplo também para vocês de eixos de informação, do eixo formação, né? Sandra, Paula, oi. antes de tu passar para o próximo, posso só comentar rapidinho o anterior? Pode. É só para dizer que é até uma questão histórica, né? Que, como o Samia não participou desse período, no Conselho Gestor do Programa Acolher já participaram 2 associações de representação do Conselho Tutelar, que é um órgão, né, fundamental na rede de proteção infantil e juvenil, e que, infelizmente, por conta da dissolução desses órgãos, houve a falta de... deixaram de participar. Era a CONTEP e a ANCONTEP, que era a Associação Estadual e a Associação Metropolitana. Então, eu vivo pressionando os conselheiros tutelares para eles retomarem essa organização, que é importante, para que eles voltem a ter assento no comitê gestor do programa Acolher. Então, só para reforçar isso que você está dizendo, né? Que há tanto a possibilidade da entrada permanente de algumas instituições novas, como era uma associação, né? Não era um órgão público, era uma associação de representação de uma categoria. Isso também é possível. Como também é possível, e isso já aconteceu e acontece com uma relativa frequência, que é a participação de convidados nas reuniões do Comitê Gestor do Programa Acolher. Então, há uma possibilidade de participação permanente, efetiva, e há a possibilidade de participação como convidados, como a gente já teve algumas ONGs. Só dando um exemplo para vocês, a gente teve uma ONG chamada SOL. Ela tem até uma participação internacional, e ela se interessou muito por conhecer a proposta do programa, e nós chegamos a fazer algumas ações em interlocução. Aí a SOL apresentou a proposta dela para o programa apresentou a proposta para a ONG, e a gente bolou algumas estratégias conjuntas pontuais, mas que até hoje rendem frutos, né, porque a gente mantém um contato. Como foi o caso também do programa Mãe Coruja. Acho que grande parte de vocês conhece, o programa estadual, né, que trabalha na perspectiva das mulheres grávidas e da primeira infância. Então, a gente também, acho que foi 2017, 2018, teve uma grande interlocução do Mãe Coruja e teve esse namoro, né? A gente ia até as reuniões do Mãe Coruja, e o Mãe Coruja
participar das nossas reuniões. Então, só para dizer que esse movimento, ele acontece, ele é extremamente estimulado, né, para troca ou permanente de informações com a formalização de alguma instituição no comitê gestor ou algo provisório. Isso, muito bom, Paulo. E aí, a formação, como eu estava falando para vocês, né, o programa é estadual, então ele tem uma capilaridade, né, em todos os municípios. Nós temos também o eixo divulgação, né, recentemente, no ano passado, até com 2 leis, né, estaduais, né, que instituem, né, que fortalece essa divulgação do programa Acolher, né, que a primeira, que é a 16949, ela determina a disponibilização nas unidades de saúde, delegacias da mulher, centros de referência de assistência social, conselhos tutelares e espaços de apoio à mulher, de publicações, né, com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre essa entrega legal, né, entrega responsável de crianças e adolescentes para adoção, né? E nós tivemos também, né, a 16940, que dispõe sobre a divulgação de programas de entrega responsável de crianças e adolescentes em espetáculos artísticos, culturais, esportivos, né, no âmbito do estado de Pernambuco. Na verdade, a gente precisa, né, criar ferramentas e estratégia para que essas 2 leis, de fato, sejam implementadas. E, assim, nasceram num cenário de uma pandemia, né, em que a gente ficamos muito limitados no nosso agir, mas eu acredito que para o próximo ano, né, Paulo, estratégias, reuniões, planejamento, para que isso se efetive, venham a acontecer. E se está acontecendo, né, Paulo, por conta da minha saída, ainda eu não sei, você pode até me atualizar, né, atualizar aqui agora com relação a isso. Está acontecendo e aconteceu hoje de manhã. Olha aí, babado novo, conta aí. A gente está elaborando uma campanha grande, que a gente quer que aconteça essa campanha e vai operacionalizar essas 2 legislações até o final do ano, e hoje foi a reunião de um curso interno. A gente está ofertando esse curso para vocês e vai ter algo semelhante para os servidores do tribunal, que é o que a gente pensa. Quando a gente faz uma campanha grande, a gente não é aumentar a demanda, é direcionar a demanda reprimida, porque demanda de mulheres que não querem ser mães e que fazem entregas irregulares, né, se colocam em situações de risco, muitas vezes em momentos de desespero, abandonam a criança, deixam a criança em lugares desprotegidos, e isso é muito comum, e a gente continua vendo no estado todo. Então, a gente acha que quando a gente fizer a campanha, essa demanda que era direcionada para lugares de desproteção das mulheres e das crianças, vão ser direcionadas para o tribunal. E aí a gente tem que estar preparado do ponto de vista técnico para fazer o nome do programa, né, que é acolher bem essas mulheres. Então, a gente vai ofertar um curso que vai ser final de novembro, ficou acordado hoje, e a ideia da campanha é ser no começo de dezembro. E aí vamos ver se vai dar tudo certo. Já tem logomarca, algumas coisas já estão bem avançadas, mas aí a gente está nesse momento do detalhamento para botar o bloco na rua. Isso, perfeito, muito bom, Paulo. E aqui a gente tem um exemplo, né, do nosso grupo de trabalho, né, alguns representantes de algumas comarcas do estado, né, que aderiram ao programa Acolher. Aqui sobre o eixo atendimento, a gente tem os números, né, de atendimento desde 2011, né, foram 134, sendo que 88, né, permaneceram, 88 de crianças permaneceram na família de origem, né, ou na família extensa, através de guarda. Encaminhados para dar são 42, né, e em acompanhamento à época, né, dessa atualização, a gente tinha 4, né. Aqui, pelos números, vocês podem perceber que o programa não é um programa que tem como objetivo a adoção, mas sim um acolhimento e um cuidado à criança. Quando você acolhe essa mulher de forma humanizada, sendo sensível, né, a esse chegar dela, né, com o interesse de entregar seu filho à adoção, fazendo essa escuta, pode ser que em determinados casos ela desista disso, né, desista dessa entrega, ou fique com a criança, ou entrega a criança, né, sobre a modalidade de família substituta à guarda, para algum outro ente da família extensa, né? Então, aqui, eu fiz esse destaque só para vocês observarem que o foco do programa não é esse, né? Não é colocar a criança na modalidade de família substituta à adoção, né? Mas é fazer esse atendimento humanizado, né?
Aqui a gente ainda no eixo atendimento, a gente tem um mapa do programa Acolher, né? E a expansão, veja, desde 2011, que não faz nem tanto tempo, né? Nós já temos o quê? 23 comarcas, né? Que instituíram, né? Que são signatárias do programa Acolher, gente. Então, veja, agora a gente vai abrir para vocês, né? Para um debate, para quem quiser colocar suas questões, ou compartilhar boas práticas, né? E eu abro agora a fala para vocês, né? Permito que vocês possam falar, complementar, compartilhar as inquietações, pensar um pouco o lugar... Eu queria saber se Lara já consegue responder. Isso! Cadê Lara? Será que ela ainda está aqui? Estou aqui. Eu acho que o MP pode se aproximar, né, das outras entidades que fazem parte do programa Acolher, para planejar esses eventos de qualificação, por exemplo, em conjunto com essas outras entidades, planejar como vai ser o atendimento, e aí depois da qualificação, assim, continua sendo importante essa aproximação para estruturar os atendimentos. Foi isso que eu pensei. Sâmia, Oi. boa tarde. Paulo também. Eu sou fã de carteirinha de Paulo, porque já assisti essa palestra mais de uma vez acerca desse tema. Sou promotora da infância e estou como promotora da infância com a estagiária maravilhosa que é Lara. Esperei agora ela complementar a resposta depois da aula de vocês, mas devo dizer, Sâmia e demais, né, que com certeza vão enriquecer esse debate, que a minha dúvida persiste em termos práticos de como a gente pode efetivamente participar e conseguir, com a nossa atuação em concreto, né, realmente fazer valer toda essa política que está por trás do projeto, que é fantástica, como o Sâmia bem colocou agora, não é de incentivar a adoção, mas é a gente humanizar esse atendimento, a gente mudar o olhar para essa mulher que, por muitas vezes, no discurso, a gente vê ela sendo demonizada, né, por não ser mãe, por não ter um sentimento, enfim, e aí a gente acaba gerando muita injustiça. A minha dificuldade, vou ser bem específica aqui no interior, é que a impressão que a gente tem, e graças a Deus a gente está caminhando para uma estrutura melhor no Ministério Público com os assessores, é que a gente está sempre a reboque do judiciário. Paulo conhece Bacelar, que é um juiz extremamente atuante aqui na comarca, inclusive Petrolina aderiu, né, ao programa, um dos juízes que aderiu ao programa Acolher, e assim a gente sempre está participando, mas junto com o NUP, com o psicossocial da vara, a gente tem muita dificuldade ainda desse diálogo, desse traquejo, desse papel que Lara acabou de dizer, de conscientizar e de chamar os órgãos por falta de suporte. Até pouco tempo era eu e uma estagiária. Hoje eu tenho uma assessora, já é um ganho considerável. Então, eu queria a sugestão dos colegas para que a gente possa efetivamente colocar em prática tudo que foi discutido aqui hoje. Ótimo. Doutora Tanúzia, que prazer reencontrá-la. Sâmia, você quer falar? Fique à vontade, o que é que eu fale, o que é que você acha melhor? Primeiro os homens, nesse caso. Primeiro os homens. Apenas nesse, né? Depois eu dou um direcionamento aqui, do que eu pensei. Beleza. Eu vou, na verdade, compartilhar a experiência de algumas promotorias, sabe, doutora Tanúzia? Como, por exemplo, a promotoria de Olinda. O que é que a doutora Aline Rochelas fez em relação à atuação do Ministério Público no tocante à entrega responsável? Primeira coisa, ela abriu um PA. Ela abriu um PA específico sobre a questão da entrega responsável. Eu tenho dúvida, eu conversei recentemente com a doutora Aline, eu tenho dúvida se ela abriu um PA mais abrangente sobre aspectos de adoção e contempla a questão da entrega responsável dentro dele, ou se ela abriu um específico. A gente estava, inclusive, conversando sobre isso. Mas a primeira dica que eu daria, a partir da experiência de Olinda, é a abertura de um procedimento administrativo, que tem esse caráter permanente, que tem o caráter de acompanhar a política pública, e aí, quando você abre um PA, você coloca uma lente, né, sobre uma determinada demanda. É o que a doutora Aline, por exemplo, faz em relação à entrega responsável, à família acolhedora, né, as políticas da infância que ela acha que devem ser estimuladas no município, ela tem essa estratégia, e eu acho que é uma estratégia muito boa.
Dentro desse PA, aí quais são as sugestões que também a partir da experiência de Olinda, eu compartilharia com a senhora. Tem duas estratégias que são importantes. Primeiro, a estratégia formativa, fazer um seminário, né, na promotoria ou aproveitar algum espaço, chamando a rede para participar, para entender o que é a entrega responsável. Isso é um trabalho importante da promotoria. E um outro são reuniões intersetoriais, que a reunião intersetorial é algo mais refinado, né, que é você chamar atores estratégicos, e aí a doutora Aline, ela inclusive está nessa fase, que é depois que ela fez a coisa maior, de divulgação, enfim, aquilo que era mais abrangente, perguntar para a rede se conhece a entrega responsável, agora ela está indo cirurgicamente nos lugares onde ela vê uma maior demanda, como, por exemplo, atenção básica, fazendo um trabalho com os agentes de saúde. Olinda tem maternidade, então a maternidade também é um equipamento fundamental para você trabalhar a questão da entrega responsável. Então, depois dessa atuação mais ampla que a gente sugere, que pode ser através de um seminário curto, você faz uma reunião de 3 horas, 4 horas de divulgação, depois faz esse planejamento mais setorizado a partir da política que a senhora entende que dentro da cidade da senhora está mais fragilizada. Eu acho que é uma boa dica. Eu disse da experiência de Olinda, mas essa também é a experiência de outros estados do país e outras cidades, como, por exemplo, Mossoró, no Rio Grande do Norte. A gente tem uma grande parceria com o doutor Sacha Amaral, que é um promotor de justiça de lá, que tem esse trabalho. Isso que eu estou falando para a senhora, inclusive o doutor Sacha e a doutora Aline agora estão dialogando e trocando figurinhas nesse sentido. Então, é uma experiência também muito nesse sentido. A experiência de Minas Gerais, doutor André Tuma, lá de Uberaba, também é nesse sentido, né, de fazer reuniões setoriais com a rede. Enfim, é uma experiência tanto do estado de Pernambuco como do país que vem funcionando e que tem tudo a ver com a missão do Ministério Público, né, que é de fortalecer a política pública. E, às vezes, o fortalecimento, doutora Tanúzia, é fazer com que a rede se encontre. Né? Às vezes, a rede é tão desarticulada porque ela não se encontra. Então, quando a senhora convoca a rede para se encontrar com um tema, que é a entrega responsável, a senhora vai ver, isso vai fortalecer tanto a questão da entrega responsável, como vai acabar gerando resultados favoráveis em outros encaminhamentos que eu acredito que a senhora deve ter aí também, tá bom? Ficou claro essa questão da experiência? Muito claro. Inclusive, vou trocar figurinhas com a Aline, porque esse povo todo que tu falou aí tá no pró-infância, né? Isso. E é bem bacana que a gente pode estreitar esses laços e copiar essas ideias boas aí que deram certo, né? A sociedade colher esses frutos. Muito obrigada, viu, Paulo? Nada, doutora Tanúzia. E complementando a fala de Paulo, é exatamente isso. Está na esfera micro, a esfera micro que é próximo do território. Eu penso o seguinte, que a educação para os direitos é o cerne de tudo, né? Quando a gente pensa a missão do Ministério Público, que isso que Paulo acabou de relembrar para a gente, o Ministério Público ele tem um canal também, ele tem uma capilaridade muito próxima com os órgãos, né, com os outros órgãos das outras políticas sociais. Então, eu penso que a educação, o aspecto formativo, o aspecto da divulgação, né, o eixo de divulgação, inicialmente, doutora, seria o mais estratégico e o mais assertivo, né, principalmente para essa região, né, de Petrolina, né, a Frânia, Exu, que fica aí por Oricuri, Araripina. A gente tem uma lacuna muito grande de informação. Essa região ainda, como muitas regiões ainda do estado de Pernambuco, como do Brasil como um todo, né, vive um ranço, né, entre aspas, da ignorância com relação ao acesso à informação. Né? Imagine o desafio que é tratar a entrega responsável, né, nesse território, né, nesse espaço de Pernambuco. É difícil, mas é possível, né? Outros espaços evoluíram, outros espaços potencializaram o debate, e eu acredito que aí também vai potencializar. Mossoró hoje é um exemplo muito grande, né, de um município, né, que não é capital e que a entrega responsável hoje vem sendo recebida pela comunidade, pelo território, de uma forma muito assertiva. Né? Então, eu penso, doutora, também o seguinte, quando a gente fala de inovação, a gente não fala de atrelar
a aspectos, né, de IA, inteligência artificial, tecnologia, essas coisas. Quando a gente fala de inovação, é no sentido de criar ações, criar estratégias que realmente apresente soluções que transformem ali uma determinada realidade com relação a um determinado tema, a um determinado entrave. E quem sabe, na verdade, o promotor dessa inovação vai ser o Ministério Público aí, através da doutora Tanúzia, aí nessa região de Petrolina, né? Então, eu também pensei em outra coisa que eu não sei se é cabível, não sei se eu estou viajando na maionese, Paulo e demais me ajudem, né? A forma como o Ministério Público participa dos processos, né? Ali na manifestação, no visto, na vista, como é que a educação para a entrega responsável pode aparecer, né, na participação do promotor, do MP ali no processo, né? As sentenças hoje, a gente está vendo uma transformação, né, do visual law, das sentenças mais didáticas, mais próxima da linguagem da população, do usuário. Como é que o Ministério Público, né, pode educar sobre a entrega responsável, né, dentro da sua participação no processo? Também é algo que a gente pode pensar, né, nesse sentido. Mas se algum outro colega quiser complementar, quiser potencializar o debate, também fica à vontade agora aí, pessoal. Tem uma colocação aqui de Ana Paula no bate-papo. Ana, deixa eu ver aqui. Se a gente já estamos encaminhando para o final. É importante trabalhar interligada com as equipes básicas de acolhimento, isso, igual foi falado anteriormente. Fortalecer as equipes de saúde, principalmente a base, que são os agentes de saúde que estão em frente aos problemas da comunidade. Exatamente. A formação, né, que a gente teve em Abreu e Lima foi justamente com esse público, né? E foi riquíssimo, né? Eu acho que foi um momento de desconstrução para alguns, outros ainda são muito resistentes a isso, né? Até por questões religiosas, princípios religiosos, tudo bem, a gente não vai conseguir transformar a mente de todo mundo, mas o que for possível, educar e acolher sobre essa informação, e principalmente se tornar um multiplicador disso, se 1 entre 10, para mim já é positivo, né? Então, é exatamente isso, Ana, muito bem. Mais alguém quer compartilhar algo? Eu convido vocês a visitarem o Moodle dos Cooper, a se apropriarem desse texto de coparticipação, né? De coprodução, desculpa, participativa, né? Que isso não é o futuro, é o presente, tanto do Judiciário como do Ministério Público, né? A gente está vendo aí todo um movimento de UX, né? De experiência com o usuário, de pesquisa, né? Fazendo com que os usuários do serviço público, né? Entrem também no momento de planejamento, no desenho das ideias, né? Das ações públicas. Então, ver isso tudo é coprodução participativa, né? Então, eu penso que esse texto é muito interessante, como também esse texto de intersetorialidade de André Archman, né? Imprima, guarde, porque com certeza ele ajuda, né, Lara, aí para a monografia, né, para escrever um artigo para publicar aí nesses congressos. Sugiro, é bem interessante. E eu acredito que a gente já pode se encaminhar para o final, né, Paulo? Eu queria só aproveitar, Samia, que tu está indo para o final e pegando ainda o teu comentário a partir da provocação da doutora Tanúzia, e já fazendo um gancho com a próxima aula, que eu acho que tem tudo a ver, né? Quando falou da atuação do Ministério Público dentro do processo, é o que a gente vai aprofundar na próxima aula, né? A gente vai ver um fluxo interno dentro do processo, a questão do Ministério Público como fiscal mesmo, que é o lugar dele processual dentro das ações de entrega responsável, inclusive fazendo um pouquinho de histórico, que em outro tempo havia uma confusão do Ministério Público entrar com destituição do poder familiar, que hoje em dia, a partir da 3.509 de 2017, se entende que não é mais esse procedimento, mas eu não vou mais dar spoiler, isso é só para gerar dúvidas e expectativas em relação ao próximo momento. Então, a gente vai ver isso detalhadamente, doutora Tanúzia e demais colegas, né? Aprofundar essas questões jurídicas, também dando um pequeno spoiler, mas isso não é spoiler porque está na plataforma. A gente vai trabalhar muito sigilo na próxima aula, né? Então, a questão do sigilo é um dos pontos que, a partir dessa semana, será aberto dentro da plataforma. Então, dê uma olhada na plataforma de aprendizagem virtual. A gente colocou alguns materiais em relação ao sigilo. Esses materiais em relação ao sigilo, eu vou aprofundar
na próxima aula, e é fundamental, porque o sigilo é um aspecto que pode surgir em qualquer ponto da rede, inclusive em nós, né, que somos ponto da rede no Ministério Público também. Então, é só para, fazendo o gancho de tudo isso que Verônica já construiu, Sâmia sedimentou, e a gente vai dar continuidade na próxima aula desses 3 grandes eixos do programa Acolher, né, desses três módulos que a gente está trabalhando com vocês. Paulo, eu quero agradecer, né, a oportunidade. Gente, eu estou na escola do Ministério Público. Vocês não sabem quanto isso é importante na minha vida. Paulo sabe que eu vivia falando para ele, sabe? Enfim, vai ficar para outra vida. Quando eu vim em outra reencarnação, eu entro no MP. Por essa oportunidade. Até o nome é bonito, é Ministério Público, né? Ministério ali próximo do público. E é muito lindo, gente. Então, vejam só. Eu quero agradecer essa oportunidade, Paulo, né? Hoje eu não estou mais na CID, no programa Acolher, eu estou na Escola Judicial de Pernambuco, mas é um programa que eu amo, né? É um programa que eu tenho uma identidade muito próxima com ele, e quero agradecer a todos, né, que contribuíram de alguma forma aqui com o debate, né? Agradecer aqueles que vão lá no Moodle, colocar suas observações, e me colocam à disposição a qualquer tempo, através do e-mail institucional, né, ou de outros canais de comunicação, para a gente compartilhar boas práticas, trocar ideias, né, sobre o tema e, quem sabe, outros temas também, tá bom? Muito obrigada. Desculpem a intercorrência aí com as ferramentas digitais, acontece vez por outra, né? Mas toda a minha gratidão por esse momento. Isabel, né, pelo acolhimento, a parceria. Isabel é show de bola. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Rapidinho, Isabel, só 2 coisas. A primeira, pessoal, essa história de Sâmia gostar de escola, vocês veem que não é conversa, não. Ela gosta tanto de escola que foi ser lotada, pediu para ser lotada na escola do Judiciário. Então, isso é recente. Sâmia nos abandonou, e ela nos abandonou. Ela não foi uma entrega responsável, ela nos abandonou. A gente está triste até hoje. Ela foi para a SMAP, né? Que é a escola do tribunal. Então, ela fez esse abandono. A gente está até hoje, né, Verônica? Elaborando o nosso luto lá, do nosso abandono. Mas a gente é tão feliz. Até hoje, procurando tirando a brincadeira. Exatamente. Eu e Verônica somos psicólogos, a gente fica se suportando mutuamente, fazendo acolhimentos psicológicos para poder suportar o abandono de Sâmia. Mas, brincadeiras à parte, Sâmia é uma parceira tão comprometida, pessoal, que ela não é lotada mais no setor e ela está fazendo essa atividade, né? Então, agradecer a Sâmia e também pedir para ela me ensinar a usar esses negócios que eu não sei não, viu? Dessas enquetes aqui aqui dentro. Tá? Acabei de ver, é isso que eu ia falar. Eu vou colocar lá no Moodle, viu, gente? Botaram aqui. Eu perguntei, né, os objetivos, né? A doutora Danúzia, Lara, né? Conseguiram esclarecer sobre a questão dos objetivos no Ministério Público, do Ministério Público. E eu acho que foi Hélida, dessas coisas bonitas aqui, é Hélida que faz, né? Que colocou lá, que ela levantou refletindo sobre a frase, né, de Chimamanda, né? Talvez a entrega responsável seja uma alternativa à história única, né, do abandono de crianças. E é o objetivo dela hoje, né? Quem sabe desconstruir isso. Achei lindo, viu, Hélida? Muito bom mesmo. Aí eu já fiz o download e vou colocar lá no Moodle, tá bom? Muito legal. Isabel, contigo. Então, agradecer a todos, lembrar novamente que o material está na plataforma Moodle. Se alguém tiver dificuldade, pode entrar em contato com a escola, que a gente vai tentar resolver. Viu? E próximo encontro, dia 29, né? 9, exatamente. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Foi ótimo. Tchau. 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 Até a próxima.